que, embora o título da live esteja falando de marxismo cultural, de Antônio Gramsci e de Escola de Frankfurt, isso não significa uma aula sobre esses assuntos, ok? Não é especificamente nenhuma discussão ideológica a respeito deles, discussão conceitual, melhor dizendo, nem mesmo um resumo sobre o que vem a ser. O que eu costumo fazer no meu curso? Um recorte desses conteúdos que sirva como ferramenta de análise para aquela área que eu estou estudando e que nós, aqui no curso, estamos estudando. Então, ela também faz parte de uma sequência que já deve ter em torno de 46 horas de conteúdo regular, ou seja, que é exclusivo para o curso, além de mais umas outras 40 horas, ou 50, não sei, de conteúdo adicional, mais uma série de textos. Essa aula, inclusive, é parte de 3 aulas, uma foi semana passada, esta, mais a da semana que vem, que vai ser fechada só para alunos, por causa do seu conteúdo, depois eu vou explicar. Essas aulas, inclusive, eu estou escrevendo um artigo para aprofundar e, de certa forma, deixar mais claros até os caminhos para quem quiser aprofundar cada um desses temas que a gente vai abordar aqui. Tá? Então, vai ter um artigo que vai unir essas 3 aulas últimas agora aqui, tá? Que é parte desse último bloco, desse último módulo que eu estou fazendo, e que depois a gente vai apenas preencher os outros, né? Então, esse texto vai ficar depois disponível para os alunos. Então, vamos lá. Por que eu usei a imagem de lavagem cerebral? Deixa eu desligar isso. Aí. Lavagem cerebral, se o nome diz que lava o cérebro, né, o que pode ser lavado que está no cérebro? Aquilo que é gravado nele, ou seja, a memória. Né? Todo mundo imagina, ou boa parte das pessoas, que nunca se interessou pelo assunto, imagina a lavagem cerebral aquela coisa de filme, né? Onde, ou por meio de hipnose, ou por meio de alguns estímulos frequentes, você transforma a pessoa. Sim, isso existe, mas essa camada de profundidade necessária para aquilo que eles colocam nos filmes teria que ter uma intensidade dos estímulos praticamente permanente. Então, isso só dá para acontecer, por exemplo, em seitas. Né? Mas existem 3, grosso modo, a gente pode falar em 3 camadas que a lavagem cerebral pode alcançar e lavar a memória. Né? Essa mais profunda, que eu disse que, por exemplo, para você mudar a personalidade de uma pessoa, você precisa de um estímulo tão grande que primeiro você vai passar pelo segundo estágio. Mas então vamos lá para não confundir. O primeiro estágio, você consegue apagar da memória de uma pessoa as chaves de interpretação que ela tem da realidade. Então, por exemplo, você consegue distorcer noções de proporção, até zerar isso, de hierarquia, de importâncias. Né? E por meio do estímulo emocional, você pode, então, distorcer, portanto, a interpretação da realidade. Né? Então, a capacidade de perceber semelhanças, né? Fazer analogias imediatas, a capacidade de perceber proporções diferentes, não conseguir julgar situações diferentes usando proporções e hierarquias. Né? Isso pode ser o primeiro estágio de apagar a memória. E isso não precisa de muito esforço. Tá? Nós já voltamos a esse.
Depois tem um outro estágio mais avançado, que é o de apagar os fatos históricos registrados nessa memória. Não fatos históricos notáveis, assim, os fatos, né? A sua experiência pessoal. E, por fim, se você conseguir apagar e modificar, antes de modificar, simplesmente apagar. Se você conseguir apagar essas chaves de interpretação e depois conseguir apagar a experiência pessoal, você vai ser capaz de apagar a personalidade, né? Que é um nível altíssimo de trabalho. Não é uma lavagem cerebral diluída no entretenimento, na educação. Não é tão simples, né? Você alcançar essa profundidade. Essa profundidade, por exemplo, é aquilo que... Um dos exemplos de ação nessa profundidade é aquilo que se chama programação monarca, né? Monarca da borboleta. Então, é como uma troca de personalidade. Isso, por exemplo, é o trabalho da Marina Abramovic, okay? Ao preparar artistas. Isso acontece muito no show business, sob a desculpa de se preparar o ídolo, entendeu? Eles esvaziam aquela personalidade, primeiro tirando as suas chaves de interpretação. Ela perde a capacidade de julgar. Depois, reforçando esse estímulo, esse conjunto de estímulos, na verdade, como eu vou tentar explicar já, você vai conseguir nublar, pelo menos, os fatos históricos que ela lembrou, a história dela. Por quê? Porque ao perder a capacidade de julgamento, de proporção e hierarquia, ela também vai perder a capacidade de perceber o que foi mais importante e o que foi menos importante. Com isso, tende a fazer um amálgama da memória, que é o que acontece com membros de seita ou com casos gravíssimos de vício em drogas muito pesadas, como mescalina, LSD, algumas formas de ópio. Você vai notar que isso acontece. Pessoas acabam perdendo a própria personalidade, né? E isso acontece para o processo de lavagem cerebral em várias seitas também. Mas isso requer que a pessoa esteja lá o tempo todo, vivendo naquele ambiente, sobre todos os estímulos planejados para aquilo, entendeu? Mas essa lavagem cerebral diluída no entretenimento, na mídia, no jornalismo, na linguagem, que está diluída em tudo, isso pode alcançar a primeira camada, mesmo diluído, mesmo à distância, mesmo sem um estímulo tão intenso, você é capaz de mudar os parâmetros de julgamento da realidade de uma pessoa. Isso era o estudo inicial e talvez o principal da clínica Tavistock, que estudou isso, essa questão de como modificar essa segunda camada aí, seria a camada das lembranças, né, das experiências, porque a primeira já se estava fazendo isso há pelo menos 20 anos antes. A clínica Tavistock vai ser criada em 1920. Calma que a gente vai chegar no assunto, o nome da live, tá? Mas só para vocês verem o porquê que eu vejo essas três nomes e expressões aí que estão no título com esse prisma, ok? Eu quero que vocês tentem fazer o mesmo. Então, a clínica Tavistock é da década de 20, não lembro agora o ano exato, ela vai estudar trauma nos soldados ingleses que voltaram da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, esses estudos começaram até antes do Instituto da Clínica existir,
formalmente, com alguns daqueles estudiosos, que, curiosamente, vão ter discípulos e trabalhos continuados por pessoas da escola de Frankfurt. Tá? Então, antes de existir o instituto, era uma clínica. Então, eles estudavam na prática ali, com pessoas que ou estavam em estado de pânico, ou tinham perdido memória, com amnésia por trauma, ou perna amputada, entendeu? Cego. Eram aqueles caras que voltaram tudo arrebentados da Primeira Guerra Mundial. Então, eles ficaram testando esse tipo de coisa, como funciona, sob a alegação de que queria apagar a memória deles, do trauma. Né? Então, ali se percebe que a lavagem cerebral diluída, que desde sempre tinham percebido que dava para ser feita, ela tinha um limite de alcance, que era simplesmente, você pode tirar assim, o sujeito ficar meio desnorteado por um tempo, mais ou menos como a hipnose. E você consegue também alterar o seu senso de julgamento. Ou seja, você tira o cara do esquadro, né? Usando algumas técnicas, seja de linguagem, seja de uso psicológico, psicoterapêutico, né? Porque isso, lembre-se, veio de uma clínica, então os caras estavam usando muitas dessas coisas, tiveram origem na prática ali. Depois isso foi acontecer com pelo menos 2.000 soldados americanos, também serviram de cobaia para os experimentos do MK-Ultra. Mais um monte de gente que nunca vamos saber serviram de cobaia para o Irwin Cameron, tá? Para o Mengele, do Instituto Kaiser Wilhelm, não apenas o Mengele foi um dos alunos só, e aquele outro Mengele da Rússia, que eu toda vez esqueço o nome dele aqui. Então, pensa assim, um monte de gente sabe como alterar o seu senso de julgamento. Ponto. Né?